Olá, chamo-me Paulo Nunes e desempenho funções no CRTIC Santarém. Olá, chamo-me Sílvia Canha e também desempenho funções no CRTIC Santarém. Neste vídeo, vamos dar-vos a conhecer o que somos, o que fazemos e como nos podem contactar. Vamos também mostrar-vos alguns dos equipamentos e dos materiais que utilizamos e que podem ser usados pelos nossos alunos nos seus ambientes educativos. O CRTIC Santarém faz parte de um conjunto de 25 centros de recursos de tecnologias de informação e comunicação para a educação especial, que estão espalhados pelo território de Portugal continental, e a nossa área de influência abrange os concelhos do distrito de Santarém, à exceção de Rio Maior e de Mação, e inclui o concelho da Azambuja. As nossas atribuições são diversificadas e delas fazem parte a avaliação dos alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente, tendo em vista a utilização das tecnologias de apoio e a adequação do equipamento ou da ajuda técnica à situação particular de cada aluno, de modo a garantir o acesso de todos estes alunos ao currículo e à sua inclusão em todo o processo de ensino e aprendizagem. Fazemos também o acompanhamento dos alunos através da monitorização da intervenção e de reuniões de avaliação sempre que se venham a verificar importantes ao longo do seu processo. É nossa atribuição também a prestação de informação, formação, aconselhamento e fornecimento de documentação aos professores, aos técnicos e às famílias, no que diz respeito à utilização das tecnologias de apoio e também das próprias metodologias em contexto de sala de aula. Fazemos-lo muitas vezes através da nossa participação em encontros, seminários, workshops no âmbito da educação especial e destinados sobretudo também aos técnicos, aos docentes e aos encarregados de educação. Fazem também parte das nossas atribuições a gestão e a manutenção das tecnologias de apoio, em colaboração com os órgãos de gestão dos agrupamentos de escolas, assim como a criação de parcerias que possam enriquecer as dinâmicas do Centro de Recursos. A articulação e a troca de experiências com outros CRTICs, assim como a articulação local com qualquer tipo de organismos, tais como os serviços de saúde, da segurança social, as instituições de ensino superior, as autarquias ou outros, que de algum modo possam contribuir para os alunos com necessidades educativas especiais na área das tecnologias. Fazem também parte das nossas atribuições a divulgação da atividade e dos meios do Centro de Recursos junto da área da abrangência e da comunidade em geral, assim como o acompanhamento dos alunos que se encontram hospitalizados ou domiciliados por razões de doença grave ou de incapacidade e que utilizam sistemas de videoconferência para se manterem em contacto com os seus estabelecimentos de ensino. Podemos ainda, caso seja necessário, contribuir para a sensibilização de empresas ou serviços públicos que admitam alunos que se encontrem a frequentar programas de transição para a vida ativa. Uma das atividades que somos chamados a efetuar com maior frequência é a avaliação de alunos em contexto de estabelecimento de ensino. Essa avaliação, por norma, é solicitada a partir da escola, com origem, por norma, de um docente de educação especial ou de um coordenador de departamento de educação especial que entende por bem chamar-nos para emitirmos uma recomendação ou para fazermos algum tipo de apreciação relativamente às necessidades de um aluno e chega-nos através do preenchimento de um formulário que existe no nosso sítio na internet, no qual procuramos recolher de uma forma muito sintética um conjunto de informação que é pertinente para prepararmos a avaliação. Juntamente com esse questionário, existem 2 documentos que também solicitamos, que são as autorizações tanto do órgão de gestão como dos encarregados de educação para nos deslocarmos e para materializarmos esta avaliação. Para prepararmos a nossa avaliação dos alunos, com a recepção da documentação que nos chega, fazemos o estudo do caso,
verificamos as funcionalidades do aluno, as suas necessidades, as suas capacidades, de modo a tentarmos percepcionar que tipo de material é que podemos selecionar para testar com o aluno. Se tivermos algumas dúvidas, algumas questões, entramos em contacto com a escola para nos ajudar nesta fase de preparação. Escolhemos o material que vamos levar até à escola para fazer a avaliação do aluno. Quando nos deslocamos aos estabelecimentos de ensino, começamos por efetuar uma reunião com os intervenientes no processo educativo dos alunos. Os seus docentes, sejam eles docentes de educação especial ou docentes titulares de turma ou diretores de turma, sejam também os técnicos envolvidos nos processos educativos dos alunos e os encarregados de educação, que também contribuem com um conjunto de informação preciosa para tentarmos perceber determinados detalhes que podem vir a ser significativos no âmbito da nossa avaliação. Efetivamos a avaliação dos nossos alunos no seu contexto educativo. Vamos verificar as condições que o aluno tem, o funcionamento que faz dos seus equipamentos e do material que mobiliza no seu dia-a-dia, na sua sala de aula. De seguida, tentamos perceber se os materiais que pré-selecionamos são adequados à sua necessidade. Experimentamos, testamos, para depois podermos refletir sobre a sua adequabilidade. Por último, elaboramos um relatório que tenta sintetizar o conjunto de informação que recolhemos e as recomendações que consideramos pertinentes efetuar para a atuação dos processos educativos daquele aluno ou daquela aluna que avaliamos e que remetemos ao órgão de gestão, que depois o faz chegar aos diversos intervenientes no processo educativo dos alunos. Esse relatório é, por norma, acompanhado de um conjunto de sugestões graficamente ilustradas ou com hiperligações para os locais onde esses equipamentos podem ser visualizados e pode ser verificada a funcionalidade dos mesmos. E também podemos indicar um conjunto de sítios na internet que podem ser utilizados para exploração de atividades lúdico-pedagógicas dos alunos em causa. Passado algum tempo, voltamos a entrar em contacto com as escolas, no sentido de percebermos se as nossas recomendações se estão a ser implementadas e se estão a ser úteis no processo educativo dos alunos. No âmbito deste vídeo, não se pretende abordar de uma forma exaustiva os equipamentos e as tipologias respectivas para as diversas áreas da deficiência com que trabalhamos. No entanto, conseguem encontrar aqui atrás de mim alguns dos materiais que fomos adquirindo ao longo dos anos e que nos são extremamente úteis quando nos deslocamos às escolas para fazer os processos de avaliação. Todos os nossos alunos têm um processo no nosso gabinete, quer em suporte informático, quer em suporte de papel, como estes que aqui estão e que podem ver, são de todos os alunos que acompanhamos ao longo dos anos em que existimos. Nestes processos reunimos toda a documentação de cada aluno, dos diferentes momentos de avaliação e de reavaliação que lhe vamos efetivando, e em qualquer altura as escolas podem nos contactar e poderemos prestar informação ou qualquer esclarecimento sobre os nossos alunos e a forma como os temos acompanhado. Caso nos queiram contactar, encontram na parte de baixo deste vídeo uma hiperligação para o nosso site, onde existe um formulário para colocarem as vossas questões ou requerer informação da nossa parte. Encontram também nesse site o formulário de pedido de avaliação, que nos podem remeter por correio eletrónico ou até por correio convencional, para nós despoletarmos o processo de avaliação de alunos. Foi um prazer ter-vos apresentado o CRTIC e até à próxima.